Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de geografia sobre densidade demográfica, taxas de natalidade, mortalidade, fecundidade, ou seja, conceitos básicos para a gente entender os estudos sobre população, estudar as características das pessoas que ocupam um determinado território, observar quais são esses valores, esses números ou essas taxas e como isso vai influenciar nas próprias características da população. Se é um país de jovens, se é um país de idosos, se é um país que tem maior ou menor concentração de população, mas nós precisamos entender esses conceitos básicos para compreender todo o resto, né? Nesse sentido, então, pensamos no objetivo da nossa aula. Rever os principais conceitos sobre população, bem como as características e dados estatísticos da população brasileira. Então a gente vai usar ali dados da população brasileira, rever esses dados para entender ali melhor os conceitos em si, a partir do estudo dos dados, né? Bem importante a gente refletir sobre isso. E aí eu pergunto para vocês, se a gente vai falar de dados, de características da população, você tem quantos irmãos e quantos tios? Sabe quantos filhos seus avós tiveram? Se você fizesse uma pesquisa rápida na tua família para pensar nessas características, para identificar a quantidade de irmãos que você tem, quantos tios, né, irmãos da tua mãe ou do teu pai, e quantos filhos os teus avós tiveram? Será que existem diferenças no número de filhos em determinadas épocas no território brasileiro ou em outras partes do mundo? Então vamos identificar também essas características juntos a partir ali dessa pergunta que nos instiga a entender, será que tem essas diferenças? Será que a minha mãe teve menos filhos do que a minha avó ou teve mais filhos? Então as respostas que a gente encontra aqui vão nos ajudar a identificar tudo isso, né? E aí conceitos importantes que nós temos que saber: taxa de natalidade, número de nascimentos em cada grupo de 1000 pessoas num determinado período e local. Então a taxa de natalidade, ou seja, quantos nasceram naquele período. A cada 1000 pessoas, quantos nascimentos? Aí a gente vai ter os valores que nós identificamos ali como as taxas de natalidade. Por outro lado, nós temos as taxas de mortalidade, né? Número de óbitos em cada grupo de 1000 habitantes em um determinado período, né? Então, o contrário aqui de pensar nos nascimentos, aqui a gente vai pensar no número de óbitos. Quantas pessoas morreram naquele período a cada grupo de 1000 pessoas? Então, nós vamos ter as taxas de mortalidade, certo? Conceitos bem importantes. E aí a gente destaca aqui um gráfico que mostra para nós essas diferenças, né? No número de nascimentos e no número de óbitos. Então, nascimentos são as barrinhas azuis, né? E os óbitos são as barrinhas vermelhas. Nós temos um período de 2015 a 2021. Então, nós podemos identificar aqui, por exemplo, que em 2015 nós tínhamos ali um número de nascimentos bastante elevado comparado com o número de óbitos. Em 2021, nós vamos ter um reflexo aqui da questão da pandemia, do Covid-19, né? Com um aumento no número de óbitos, né? Em comparação com o número de nascimentos ali também. Então, são características que nós podemos observar. Fatores como pandemias, como conflitos, como falta de acesso a serviços básicos de saúde, por exemplo, podem afetar essas taxas, podem aumentar, por exemplo, o número de óbitos, né, as taxas de mortalidade. E também vamos ter fatores que vão influenciar nas taxas de natalidade. Então, são características para o estudo da população e o gráfico traz bem essa informação ali real para nós, né? Aqui nós temos a taxa de fecundidade. O que seria essa taxa de fecundidade? É uma estimativa, uma média, né, do número de filhos por mulher, né, que ela teria ali até o final do seu período reprodutivo. Então, a mulher tem um período reprodutivo, né, que ela poderá ter filhos. Dentro desse período, qual é a média de filhos que a mulher tem? Em cada momento do Brasil, a gente vai ter
determinadas taxas de fecundidade. Em alguns períodos ela é mais elevada, em outros períodos ela é mais baixa, né? Aqui nós temos, então, segundo o IBGE, as taxas do Brasil ali, né? Variáveis. Então, lá em 1940 nós tínhamos em média 6 filhos por mulher. Depois a gente tem uma queda nisso, quando nós pegamos os anos 2000, a gente tem uma média de 2,3 filhos por mulher. E em 2010, segundo o último censo ali do IBGE, 1,9 filhos por mulher. Então a taxa de fecundidade é de menos de 2 filhos por mulher na atualidade ali, segundo os dados do IBGE. Se a gente comparar as regiões, ali tem uma pequena variação entre elas, mas todas nós vamos ter essa diminuição na taxa de fecundidade de 1940 para 2010. Então existe uma diferença ali, né? As mulheres estão tendo menos filhos em média. E aí nós vamos entender que características que influenciam nisso, né? Ali nós vamos ter, para entender essas taxas e como elas influenciam no crescimento da população, né? Como que eu considero esses valores? Quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreram, e o resultado disso a gente vai dizer que é o crescimento da população. Então eu tenho um total de pessoas, que é a população absoluta, o número total de habitantes de um lugar. Aí eu vou somar a esse número a taxa de natalidade daquele período, ou seja, quantos nasceram naquele período. E vou diminuir a taxa de mortalidade, ou seja, quantos morreram. Como resultado, eu coloquei um exemplo ali pra gente, né? Eu vou ter, voltando lá um pouquinho, quanto a população cresceu, né? Se eu tinha 2.000 pessoas e tive uma taxa de natalidade ali de 70, né? Então nasceram 70 pessoas. Uma taxa de mortalidade ali de 10, então morreram 10 pessoas nesse período, eu vou ter um crescimento da população. Então aumentou a população. Quanto maior é a taxa de natalidade, né? E menor a de mortalidade, maior será o crescimento da população. Claro que também temos que ver a questão da taxa de fecundidade. O número médio de filhos por mulher também vai refletir nesse crescimento natural da população, certo? Então, para a gente entender onde eu vou explicar cada uma dessas taxas ou onde influencia cada uma dessas características da população. E por que o crescimento da população vem diminuindo? Nós vimos lá no gráfico as taxas de fecundidade diminuindo. Isso vai fazer com que a população cresça menos. Se eu tenho menos natalidade, eu vou ter menos pessoas, né? Um número menor de população ali. Então, esse crescimento vem diminuindo. Vamos ver quais são as características que influenciaram, né, nessa diminuição do crescimento. A população continua crescendo, porque nós temos as taxas de natalidade, nós temos os nascimentos, mas em menor velocidade do que aconteciam lá em 1940, 1950, por exemplo, no Brasil. Fatores que contribuíram para essa diminuição: a urbanização, a queda da fecundidade, né? O planejamento familiar, a utilização de métodos de prevenção à gravidez, são fatores que contribuem ali para a queda do crescimento populacional. Então, várias características podem influenciar nessa diminuição do crescimento, né? Se a gente observar ali, nos anos 60, as mulheres brasileiras tinham em média 6 filhos. E atualmente, essa média ali em algumas regiões está em torno de 2, em outras está menor do que 2, né? Abaixo da média mundial, inclusive. Isso quer dizer que a população está crescendo num ritmo muito menor na atualidade do que crescia lá nos anos de 1960, por exemplo, né? E aí nós identificamos outra característica importante. Se eu tenho a população, se eu tenho esse crescimento da população, eu tenho que considerar também a distribuição da população no território. Outro conceito importante de ser revisto, né? Como a população está distribuída. E aí a gente usa uma palavrinha ali ou um conceito. População relativa ou densidade demográfica, que significa o número de habitantes por quilômetro quadrado.
Se eu dividisse o Brasil, teoricamente, em quadrados, né? Eu teria o quê? Quantas pessoas morando em cada um desses quadrados? Teoricamente, porque a gente sabe que na prática, algumas áreas têm maior concentração, outras áreas menor concentração de população. Então, essa característica da densidade demográfica vai mostrar para nós justamente essas áreas de maior e menor concentração de população. O Brasil tem uma densidade de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é considerado baixo, né? No geral. Mas se a gente estudar por regiões, a gente vai identificar que algumas regiões brasileiras têm maior concentração e outras menor concentração do que essa, né? Densidades demográficas que são variáveis no território brasileiro, certo? Isso quer dizer que a população está distribuída de forma irregular pelo nosso território. Algumas áreas com muita população concentrada e outras áreas com o que a gente chama de vazios demográficos, ou seja, ninguém morando em algumas áreas. Áreas de florestas, áreas com grande produção agrícola, por exemplo, você não vai ter concentração de população nessas áreas, né? Então, são essas diferenças ali de características. E o mapa traz bem para nós essa ideia, então, as áreas de maior concentração de população são aqui a região costeira, né? Entre o litoral do Nordeste, o Sudeste e a região Sul, e as regiões de menor concentração de população, Centro-Oeste e região Norte, né? Com destaque ali para as capitais. Então, nessas duas regiões, Norte e Centro-Oeste, a maior concentração da população está nas capitais. Então, são características ali da distribuição da população brasileira no território. E se a gente fizesse um mapa para mostrar essa distribuição da população? Então, aqui nós temos em tons mais escuros, né, um vermelho mais escuro, o alaranjado mais escuro, as áreas de maior concentração de população e nas outras partes de menor concentração. Vejam que aqui no mapa ao lado a gente tem uma técnica, né, de produção da cartografia que se chama anamorfose, ou seja, um exagero. Eu peguei uma informação e exagerei. Se eu fizesse um mapa normal, ficaria assim. Mas quando eu olho nesse mapa aqui, eu consigo identificar a questão ali da população, né? Quais são as áreas com maiores concentrações de população no território brasileiro. Então, a gente consegue ver bem ali nesse mapa de anamorfose, né? Vejam que a região norte aqui, que é a maior em área, né? Mas quando eu falo de população, ela fica menorzinha, né? Ela fica bem pequena ali quando a gente considera essa questão de população. Então, só para a gente entender a diferenciação ali quando eu uso o mapa de anamorfose para a explicação de um dado geográfico, né? Uma atividadezinha ali para vocês pensarem um pouquinho sobre esses conceitos que estudamos até aqui. O Brasil é um país muito populoso. Observe que naquele mapa de densidade ali, a gente viu algumas características. Então, a partir do que a gente observou, do que você observou ali no mapa, onde estão as maiores concentrações populacionais do Brasil? E as áreas com as mais baixas densidades demográficas? Estados e regiões mais populosos. Então, vocês vão lembrar daquela distribuição e do mapa de anamorfose, identificar essas características a partir da nossa explicação. Respondam rapidamente lá e a gente volta em seguida para corrigir.
voltamos para a correção da nossa atividade. Então, a partir das análises dos mapas, a gente pode encontrar as respostas ali e interpretar, escrever essas respostas. Então, as perguntas que nós tínhamos ali, né? Onde estão as maiores concentrações populacionais no Brasil? E as áreas com as mais baixas densidades populacionais, as áreas de menor concentração de população. E ainda, estados e regiões mais populosos do território brasileiro. Aí nós temos um mapa que mostra essa ideia de distribuição da população, como aqueles anteriores que a gente tinha estudado, as áreas de maior concentração de população. Então a gente já consegue identificar estados aqui com maior concentração de população, as áreas com menor concentração de população. Então, considerando essas características, vamos ali às nossas respostas, né? Onde estão as maiores concentrações populacionais do Brasil? Próximo do litoral, na região costeira. Se nós retornamos ali no nosso mapa, nós observamos aqui os tons mais escuros do nosso mapa, que dizem ali que tem uma concentração maior de pessoas, acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado, de 25 a 100. Então essas são as cores que predominam na região litorânea. Isso é um fato explicado, inclusive, pela própria forma de ocupação do território brasileiro, que ao longo da história ela vai acontecer primeiro no litoral. Então os colonizadores eles chegam primeiro no litoral, ocupam e começam a desenvolver atividades econômicas nessas áreas e depois vão para o interior. Esse é um fator histórico que contribui para a gente entender essa questão da distribuição da população. Outro fator importante é a questão da industrialização, que ocorre primeiro nessas áreas do sudeste, depois se estende para o sul. Então, nessas porções aqui nós vamos ter uma maior concentração de população que, num determinado período, saiu do campo para morar nas cidades ou morar próximo das fábricas e trabalhar nessas áreas. Por isso, nós vamos ter uma maior concentração de população nessas áreas também. E aí, próximo do litoral, então, é o destaque ali para a nossa resposta. As áreas com as mais baixas densidades demográficas, principalmente nos estados da região norte, e uma das características é a presença da floresta amazônica, né? Que é área de preservação. Então, nós não temos uma ocupação acelerada nessas áreas em função disso. Outro fator é a própria questão histórica de ocupação. E ali, os estados e regiões mais populosos, os estados da região sul e sudeste são bem populosos, né? Tem uma grande concentração de população e, como a gente falou, um dos fatores foi essa questão ali da industrialização que influenciou nessa atração de população para essas áreas. As pessoas migraram para viver nessas áreas e trabalhar. Então, características ali dessa nossa análise, né? E aí, considerando ainda a distribuição da população brasileira por regiões, então, qual é a porcentagem, né? Nós vamos ter 44% no Sudeste, 28% no Nordeste, 13% na região Sul, 8% no Norte e 7% no Centro-Oeste. Então, eu consigo identificar aqui as áreas com maior concentração de população, Sudeste, Nordeste e Sul, que é justamente a região mais costeira do Brasil, e as regiões mais interioranas ali com menor concentração de população, certo? Mais um gráfico que a gente consegue analisar esse dado. População que vive em áreas urbanas no Brasil, segundo essas informações. No Brasil, então, nós temos ali em torno de 85% da população vive em cidades, vive na área urbana. Quer dizer, a cada 100 brasileiros, 85 moram em cidades e 15 moram no campo, né? Nessa divisão ali. Algumas regiões são mais urbanizadas, ou seja, tem maior concentração de população nas cidades, como é o caso do Sudeste. E a região que tem a menor concentração ali de população em áreas urbanas é o Nordeste. Ainda temos uma grande população do Nordeste vivendo em áreas rurais. Então, são características ali dessa distribuição da população, considerando o fator de morar na cidade ou morar no campo, certo? Então, identificamos ali essas variações nas diferentes regiões do Brasil. E mais uma atividadezinha para vocês pensarem a respeito desses estudos de hoje,
Sabemos que a maior parte da população brasileira se concentra nos grandes centros urbanos. O que vocês vão fazer? Explique os motivos que levaram a essa concentração populacional no Brasil. Então, a partir do que a gente falou ali, motivos pelos quais as pessoas se deslocaram, migraram ou foram trabalhar em determinadas áreas, quais são as características que influenciaram em todo esse processo. Respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos para corrigir a atividade, então ficou a perguntinha ali para vocês responderem, né, em relação a essa distribuição e concentração de população. Vamos juntos pensar na nossa resposta, né? Motivos que levaram a essa concentração populacional. Entre os fatores estão a forma de ocupação do território, conforme a gente tinha comentado, as migrações e as diferenças de desenvolvimento econômico do Brasil. Então, são os principais fatores que fizeram com que algumas áreas tivessem maior concentração populacional em relação a outras, certo? Temos ali bem detalhadinhos esses motivos. E aí, retomando um pouquinho do que a gente trabalhou, principais conceitos sobre a população, utilizando dados ali da população brasileira para a gente entender melhor esses conceitos, e as características ali de distribuição, de crescimento da população brasileira. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído um pouco mais para o entendimento da geografia do Brasil. Voltamos numa próxima aula. Um abraço a todos e até lá.